Muito bem, nós queremos explicar sobre o paraíso antes e depois de Cristo. AC antes de Cristo, DC depois de Cristo. Suponhamos que aqui esteja a terra, o crente e o descrente. Quando o descrente morre, seu corpo vai para a sepultura. Keber, no hebraico. O crente morre e seu corpo vai para a sepultura. Keber, no hebraico. Agora, antes de Cristo, o paraíso era aqui embaixo da terra, que era chamado de seio de Abraão. Por que seio de Abraão? Porque Abraão é o nosso pai na fé. Então ele recepciona aqueles que morrem na fé. Depois tinha uma divisão, o abismo, que é o mesmo abismo de Gênesis 1 e 2, e o mesmo abismo do Apocalipse, capítulo 9, versículo 1 e 2. Abaixo tem o Hades, ou Sheol. Hades é uma palavra grega, Sheol é uma palavra hebraica, que significa lugar de punição daqueles que morreram sem a fé. Então, quando um crente em Jesus morre, seu corpo vai para a sepultura, mas o espírito vai para o seio de Abraão. O descrente, o corpo para a sepultura, mas o espírito vai para o Hades, que é lugar de punição daqueles que morreram sem a fé. Isso era antes de Cristo. O paraíso era embaixo. Se lembra desse episódio aqui de 1 Samuel 28 e 11? Que Saul, disfarçado, diz assim para a feiticeira de Endor. Ela pergunta para ele: quem tu queres que eu faça subir? Subir. Por que subir? Porque os antigos sabiam que o seio de Abraão, o paraíso, ficava embaixo. Quando Jesus falou assim para o ladrão da cruz: hoje estarás comigo no paraíso, se referia aqui embaixo, que era o seio de Abraão. Naquela história do rico e Lázaro, que não é uma parábola, é uma história, algo que aconteceu, porque em parábola Jesus nunca citou o nome de ninguém, e nessa história ele cita o nome de Lázaro. Ele fala que Lázaro foi para onde? Para o seio de Abraão. E o rico para o Hades, lugar de tormento. Então, quando o rico olha acima, ele vê quem? Lázaro no seio de Abraão. Então ele pede misericórdia, pede que Abraão permita que Lázaro vá onde ele está, para lhe refrescar a língua com um pouco de água, bastando só o dedo na ponta da água. Mas Abraão disse: não, existe um abismo. Os estudiosos creem, os pais da igreja, que esse abismo é o mesmo de Gênesis 1 em 2, do Apocalipse, capítulo 9, que é esse abismo que vai ser aberto no período da grande tribulação, no toque da quinta trombeta, e vai surgir na terra anjos gigantes em forma de gafanhoto, que os estudiosos creem que são os anjos que pecaram, que não quiseram guardar o seu principado, lá de 2 de Pedro 2 e 4, que Deus não poupou os anjos que pecaram, os reservou no inferno, que a palavra inferno ali é tártaro, lugar de punição dos anjos que pecaram, que é o mesmo abismo. Então, quando Jesus disse para aquele homem na cruz: hoje estarás comigo no paraíso, é porque a Bíblia diz que ele desceu aos lugares mais inferiores da terra. Então, quando você lê 1 Pedro 4 e 6, a Bíblia diz que Jesus foi no inferno e pregou. Só que essa expressão pregou os espíritos em prisão, que eu digo. Só que essa expressão pregou, no grego, não é pregar como nós pregamos para a salvação. Ele foi lá e anunciou que ele era o prometido das profecias do Antigo Testamento. Porque aqui no seio de Abraão estavam os profetas, Isaías, Jeremias e tantos outros que morreram. E depois, aqui em 1 Pedro 3, 19 e 20, que diz que ele foi e pregou aos espíritos que estavam em prisão, que foram desobedientes desde o tempo de Noé. Esse pregar aqui também anunciou, ele foi anunciar a razão do porquê eles estavam aqui no Hades, do porquê eles estavam perdidos. Agora, quando Cristo ressuscita ao terceiro dia, aí se cumpre aqui Efésios 4 e 8, que subindo ao alto, levou cativo o cativeiro.
Então ele tira o seio de Abraão, o paraíso, aqui de baixo, e coloca o paraíso ali, abaixo do trono de Deus, Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Então hoje, quando um crente morre, seu corpo vai para o Quebé, sepultura, mas o seu espírito vai para o paraíso, que é abaixo do trono de Deus. E quando um descrente morre, seu corpo vai para o Quebé, que é sepultura, mas o seu espírito continua no Hades, no Seol, que ainda continua embaixo na terra. Espero que todos tenham entendido o paraíso a ser antes de Cristo e o paraíso descer depois de Cristo. Deus abençoe a todos.